Gente, boa noite. Está muito alto? Não? Tá bom. Tá bom, gente. Gente, eu me chamo Bruno Apolônio. Eu estou aqui na comunidade em Corpo Físico há 2 anos, né? Como todo mundo aqui, deve ter a sua motivação pessoal de ouvir histórias, de se ligar a esse projeto, de se ligar a essas pessoas. Eu tenho a minha motivação pessoal. Eu cheguei a contar no nosso último encontro que uma das minhas motivações é a minha avó que hoje é falecida, mas que teve a oportunidade de me contar muitas histórias. E a minha avó nasceu em Ponta de Pedras, depois foi para Belém. Eu tive a oportunidade depois de conhecê-la já adulto, e ela me relembrou, né, a partir de histórias, quem eu sou. E a partir de uma história muito similar às histórias que a gente ouve dos nossos guardiões e das nossas guardiões. Ela me contou de uma forma bem resumida que um pajé lá do Rio São Joaquim, lá em Ponta de Pedras, tirou ela, nas palavras dela, de dentro do caixão, quando ela tinha 7 anos, com uma defumação com tauari. Então ela lembra até hoje, quer dizer, lembrava até o momento de sua partida dessa história, e a partir desse momento eu comecei a me religar com essas histórias, com a minha identidade, com o território. Eu voltei, e por isso estou aqui, por isso decidi vir aqui. Mas, além dessa motivação pessoal, que é muito minha, existe uma motivação coletiva, e essa motivação coletiva foi a que eu encontrei quando eu cheguei, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho do projeto, né? Por que a gente está fazendo esse projeto e qual é o nosso objetivo, né? Para falar do projeto, primeiro a gente tem que falar de um contexto de onde esse projeto está sendo realizado, né? Um projeto que tem uma relação muito íntima com o território, tem uma relação muito íntima com as histórias daqui, com as identidades daqui, mas também é uma motivação que a gente encontrou para fazer o projeto, é uma motivação que não é tão feliz, né? Hoje o Marajó concentra em alguns municípios um dos piores índices de desenvolvimento humano. Isso é um dado triste. A gente também tem uma evasão escolar dentro do Marajó acentuada, e o próprio acesso à educação formal é um acesso que apresenta desafios, né? Isso para dizer que, no momento que a gente pensa em um projeto de literatura, no momento que a gente quer ter acesso a autores e autoras daqui do Marajó, a gente tem um reflexo disso tudo, que bom, quem está publicando livros no Marajó, né? Quem tem a oportunidade de publicar livros no Marajó? Muita gente não tem, né? Até pegando o exemplo aqui do professor Ailton, que se autopublica, né? Ele publica suas próprias obras porque ele vê a necessidade de ter documentadas as histórias do Marajó, as histórias dele, mas também as histórias das outras pessoas, como, por exemplo, a história do Zé Piranha, né? Então, a gente, diante desse cenário, né, de que, bom, mesmo a gente querendo ler histórias do Marajó, a gente encontra dificuldades, né? Por exemplo, procurando os livros do Galo, Padre Giovanni Galo, os motivos ornamentais, a ditadura das águas, ou mesmo histórias de autores e autoras do Marajó. É difícil de encontrar. Então, a realidade nos mostrou isso, mas também nos instigou a pensar num projeto de contação de histórias, porque não é porque as pessoas não têm acesso à publicação de livros que não há autores e não há autoras aqui, que não há histórias, que não há contações, que não há histórias que nunca antes foram nunca foram levadas para fora. Então, a partir daí, surgiu uma pretensão nossa de trabalhar com a oralidade. A oralidade é o central no nosso projeto, porque a gente imagina que, a partir dessa força, a gente conseguiria movimentar muitos outros objetivos a partir desse projeto, que a gente considera que ainda é embrião. A gente precisa fazer muito mais e muito maior, e a gente tem certeza que vai chegar lá.
Um outro fator que ajudou bastante a gente pensar nesse projeto foi um trabalho que, quando eu cheguei aqui, o trabalho já estava sendo realizado há pelo menos 18 anos lá na ANPAC, né? Então, esse projeto e a ANPAC, muitos daqui já conhecem, a Associação dos Moradores do Bairro do Pacoval, que também tem o Barracão, que, assim como esse, desenvolve atividades de salvaguarda, de manutenção, de cuidado de mestras e mestres, de salvaguarda dos seus legados, de salvaguarda da cultura popular e de incentivo também para que a comunidade tenha acesso a essas formas de se conhecer, digamos assim, de valorizar o que é nosso. E, no momento que a gente pensou nesse projeto, as articulações já estavam sendo feitas, já tinham sido feitas, né? As pessoas conhecem os nossos guardiões e as nossas guardiões há muito tempo e já nutriam essa vontade, como, por exemplo, a Silene outro dia me disse, poxa, era uma grande vontade mesmo de ouvir a professora Gilda contar a história, né? Eu queria muito que ela pudesse contar a história no ANPAC, eu queria muito que isso fosse uma agenda nossa, né? Que pudesse ser... mesmo aqui, de novo, nossa, isso tem que ir para frente, a gente tem que fazer mais contações. Então, esse trabalho é fruto de uma vontade coletiva, uma vontade da comunidade. O prêmio, né, e esse projeto foi premiado pela Fundação Cultural do Pará, com uma premiação de incentivo à arte e à cultura. O prêmio ele é nada mais do que o dever do Estado para que a gente consiga realizar aquilo que nós somos, né? Então, dito isso, eu queria também dizer que esse projeto ele faz parte de uma iniciativa que não é só de valorização da contação de histórias, e eu queria também agradecer as inspirações de outros projetos que a gente vê sendo executados por aqui, como, por exemplo, o projeto que o professor Caju, a Silene e a professora Silene Ró também executaram no semestre passado e têm feito, que é as aulas performance, que, de fato, foram grandes inspirações para que a gente pudesse imaginar um projeto que ele é composto de contações, que são muito importantes, né? Passar essa história e o ato de contar a história, que é importante, não só de ler, se tiver escrito, mas contar. Saber que contar é importante, saber que ouvir e aprender a partir da contação é importante. E a gente deu um passo a mais. A gente quer que essas histórias não fiquem só aqui. Então, a gente está gravando todos os nossos encontros. Esses encontros vão para o YouTube, então qualquer pessoa no mundo inteiro que fale português e que entenda português vai ter acesso a essas histórias. E a gente está fazendo 4 episódios desses encantados, as encantadas, enfim, das encantarias que estão intimamente ligados ao nosso território, às nossas identidades. As nossas guardiãs e guardiões são... Temos 2 aqui, a professora Gilda, o professor Manuel Aragão, temos também a professora Maria Aragão e também temos o seu Oswaldo. O seu Oswaldo é lá do Quilombo de Boa Vista, certo? Para concluir, eu queria também registrar que é algo que a gente vinha conversando, eu e a Ailton, que, embora a gente não tivesse direcionado o projeto para que fosse um projeto religioso ou que envolvesse prioritariamente questões religiosas, acabou se tornando um projeto onde a encantaria e a pagelança estão muito presentes, né? Então, além disso, embora a gente não tivesse direcionado os lugares de onde essas histórias vêm, e às vezes elas vêm de muitos outros lugares que não de Soe, atravessam o rio, atravessam os campos, embora a gente não tivesse direcionado dessa forma, essas histórias vêm de comunidades tradicionais, essas histórias vêm de quilombos, né? Essas histórias, muitas delas, vêm de mestres e mestras que estão ensinando essas histórias há 1 século, 2 séculos, 3 séculos. Então, dito isso, eu queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez, e eu queria convidar aqui ao palco, para a gente começar a nossa programação, o professor Manuel Aragão, o professor Ailton, a professora Gilda, e agradecer também pela oportunidade de a gente estar ouvindo hoje educadores, educadoras, pessoas que já prestaram um trabalho muito, ainda presta trabalho muito significativo dentro da comunidade.
e que hoje salvaguardam essas histórias, né? Todos os dias, todas as vezes que essas pessoas contam as histórias, elas salvaguardam essas histórias. Todas as vezes que a gente aprende uma história nova, a gente precisa agradecer a memória dessas pessoas. Tá bom? Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso que a gente faz aqui no âmbito de um projeto é algo que é muito peculiar para a gente no Marajó, né? É muito difícil você se encontrar numa roda de marajoaras e não ouvir histórias de várias temáticas, de várias épocas, e eu considero que é uma das nossas peculiaridades. O marajoara, tanto ele gosta de contar, como ele gosta de ouvir histórias. Então, aqui é um momento muito rico, porque a gente reúne aqui duas pessoas da comunidade, a professora Gilda, o professor Manuel Aragão, que são, assim, donos de uma riqueza fantástica. Muito antes do projeto, o professor sempre contou essas histórias, a professora Gilda, e isso é muito enriquecedor para a gente, possibilitar que eles tenham essa divulgação maior, essa publicidade maior, esse eco mais potencializado, né? Um outro produto que vai ser também disponibilizado são os podcasts, né, que estão sendo produzidos, e é um registro fantástico, porque essa oralidade, ela constitui nosso patrimônio imaterial, né? E aqui nós estamos diante de um universo de centenas, gente. Tem muitos idosos que contam essas histórias, e como tem que cumprir o ciclo, fazer a passagem, muitos partem e muitas histórias vão embora. Então, isso aqui é essa oportunidade. Quero agradecer a vocês, tá? E já no primeiro momento, quero pedir aqui que a professora Gilda possa se apresentar e depois o professor Manuel se apresenta e a gente já começa a contação propriamente dita. Boa noite, professora Gilda. Boa noite. Eu fui criada num lugar que era muito difícil se uma pessoa adoecer para chegar numa cidade. Então, como é que eu quero dizer? A primeira palavra cura, para mim, veio da pagelança. Porque se uma pessoa sentisse qualquer dor, podia levar no pajé, viu, Bruno? Era só uma soprada de tauari, uma reza, o camarada estava de peixe. Graças a Deus. Agora, quando o pajé não dava jeito, a tinha que trazer para o camisa branca. E eu tenho uma filosofia que eu não sei, professor, quem foi esse filósofo que diz que existe tanta coisas entre o céu e a terra do que posso imaginar a nossa vã filosofia. Então, eu digo que eu sou descendente de índio. Tá? A minha ancestralidade é indígena, porque a mãe da minha mãe veio do Chapuri, no Acre, é índio, né? O meu avô veio de um lugar, ele nunca disse para a gente de onde ele veio, só sei que eram 3 irmãos, era Miguel, João e Antônio. Eles vieram pela Ilha dos Machados, que tem quase limite com Amapá, né? Que também tem índios. E ele se casou com a minha avó e tiveram filhos. Então, eu acho que, para mim, eu tenho mais sangue indígena do que negro. Então, eu acredito muito na pagelança. Tanto é que o meu avô ensinou para a gente assim, quando você chegar na cabeceira do Igarapé, pegue um pouquinho da água e se benzam. Peça licença, porque tudo tem dono, tudo tem mãe. Embora a gente não esteja vendo. E eu tenho uma oraçãozinha que a gente rezava. Quando a gente pegava a água, a gente dizia assim: ô minha mãezinha, me dê licença de passar. Baixe com a sua cabecinha, não faça mal nem a mim e nem a seus filhinhos. Aí, de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente passava na paz. Tá? Eu vou passar agora, senão eu vou ficar falando aqui, e o professor Manuel não vai ter oportunidade, coitado.
Pela apresentação, já dá para imaginar o que vem adiante, né? Quem é o professor Manuel Aragão? Boa noite a todos. Eu sou Manuel Aragão, conhecido mais do que cigarro em boca de porre. Então, sou daqui de Soure mesmo, nasci e me criei aqui dentro de Soure. Nasci e me criei no meio de Pajanança. Ouvindo e vendo pajé daquele tempo, pajé bom mesmo, que tinha fama e que curava, não era brincadeira, deixar para amanhã. E também, no momento dos seus trabalhos, ninguém abusava. Se abusasse, ia dançar, ia fazer qualquer coisa. Estou aqui para contribuir, contar uma historinha para vocês, e fazer da minha parcela de contribuição. E espero que, daqui para frente, venha muito mais coisas, porque nós não podemos parar por aqui, porque eu, professora Gilda, já não somos mais meninos de 15 anos, eu já vou fazer 77 anos. Então, a tendência é eu me mudar para a primeira rua do Bairro Novo, né? E depois que me mudar para a primeira rua do Bairro Novo, fica o que se contou para ir para frente, porque a Silene sempre foi uma pessoa que me disse: o senhor tem que escrever um livro, porque o senhor sabe de tanta coisa e fica todo só com o senhor não repassa para ninguém. Então, isso, Silene, eu achava que é egoísmo, tá? Então, boa noite a todos e depois nós conversamos melhor. Então, feitas as apresentações, vocês vão escutar agora, narrada pela professora Gilda, a história da cobra do Mucunã. Antes disso, eu vou falar uma coisa que eu fiquei meio preocupada uma vez. Quando eu era assim, criança, né? Então, lá para a banda de casa tinha os pajés. Era a tia Moça, a minha tia Maria, tinha um senhor... sabe que eu não sei como era o nome dele? Eu só sei pelo apelido, que era o seu Buieco. E tinha o seu José Ribeiro. O senhor José Ribeiro faleceu e eu fiquei preocupada. Aí eu perguntei da minha tia assim: tia, o seu José Ribeiro morreu, e agora? Como serão os guias? Para onde eles vão? Ela disse: eles vão todos seguros no corre da calça dele. Aí vão deixar ele lá. Disse: pois é, aí eles vão voltar, porque tem a tia Moça, tem o seu Buieco, a tia Maria, eles não podem deixar eles sozinhos. Disse: pois é, tia. Porque se alguém ficar doente aqui, se não forem os pajés, né, tia? Até a gente chegar em Soure, eu salvar a terra, o camarada já morreu. Eu vou contar a história para vocês da cobra do Mucunã. A cobra do Mucunã, ela é uma cobra muito brava. Tanto é que quando ela baixa nos pajés, as pessoas já ficam logo preocupadas. Mandam afastar tudo quanto é cadeira, porque ela chega dando... O pajé vira uma cobra mesmo, os pés dele viram o rabo da cobra. Ela é muito brava porque aqui em Soure tinha um homem chamado Miguelão. Esse Miguelão, ele era um vendedor ambulante. Ele pegava a mercadoria aqui em Soure e levava para vender aí para essas fazendas. Então, quando foi um dia, ele verificou que se ele fizesse uma estrada assim pelo meio do mato, ele conseguiria chegar do outro lado, sem dar uma volta toda, ou seja, ele ia diminuir o caminho dele. Ele fez isso. Quando foi uma vez que ele vinha de lá, quando ele chegou já no Igarapé, na boca do Igarapé, da guia, para sair no rio para Soure, ela estava lá. E ela ficou encarando ele. Ele usava uma espingarda.
e ele deu um tiro, e esse tiro atingiu o olho dela, o olho esquerdo dela. E ela ficou cega. Ela ficou muito revoltada. Tanto é que as pessoas que põem curral lá no Mucunã, é um rio que tem, o rio Mucunã. Se eles pegam quando eles forem tirar o peixe do curral, as pessoas que sentam o curral na beira assim, do rio, eles não têm que bater a cabeça do peixe. Se for um peixe grande, eles têm que pegar o peixe com cuidado, colocar o peixe vivo dentro da canoa. Porque tem uns que batem para que o peixe se acomode. Lá não, tem que pegar o peixe, tem que ser homem mesmo, para colocar um bagre de 4, 5 quilos dentro da canoa, porque eles estão bravos. A pessoa tem que ter toda a paciência do mundo. Às vezes tem curral que é tão grande que às vezes pega de 5, 6, até 7 bagres. E a pessoa tem que ter toda a paciência e colocar, não bater. Porque se bater, no outro dia, quando eles forem lá, o curral já não vai mais existir. Outra coisa, quando as pessoas põem a linha para pegar o peixe, a mesma coisa. Se tem que pegar e contraferrar o peixe. Como é contraferrar? Por exemplo, pega uma dourada de uns 4 quilos. Quando eles trazem a dourada com bem calma, bem à beira da canoa, e contraferra com um anzol. Pega um outro anzol e coloca na boca do peixe para que ele fique calmo. Ele já está sentindo a dor do primeiro anzol. Com o segundo anzol, ele fica mais calmo ainda e coloca. Porque se eles baterem no peixe, a linha estica. É como se alguém puxasse para lá e o pescador puxasse para cá. E só tem uma alternativa, cortar a linha. E a pessoa, quem vai querer perder uma linha cheia de peixe? Né? E ela é muito revoltada. Ela é revoltada por causa disso. Falo que as pessoas, os encantados, eles já foram humanos um dia. Né? E por um feitiço, uma bruxaria, eles se tornaram encantados. Mas eu acho que existem os encantados para proteger a natureza. Né? Porque eles são seres da natureza, são invisíveis. E nós temos que acreditar que realmente eles existem, e para isso nós temos que respeitá-los. Palmas para nós. Essa história é muito marcante mesmo aqui entre a gente, né? E, mais uma vez, destaco a importância desse projeto para essa manutenção, para esse registro, né? Porque faz parte da nossa identidade cultural. Isso faz parte de nós, não pode ser perdido. O professor Manuel Aragão é morador do Pacoval, morador de uma área onde havia um olho d'água, uma nascente, que não era uma nascente comum. E ele vai contar agora para a gente uma história que se deu no chamado Olho da Angelina. Bom, como o professor já frisou aqui, lá no terreno da minha avó era tudo cheio de olho. Ainda tem 2 olhos ainda. Mas, para o lado daqui, onde está a cerca do pessoal do Rileal, então lá que era o olho que ele, quando o inverno era forte, ele estrondava. Tá? E ele vazava inverno e verão. Ele não secava. Então, o meu avô, que era o velho Jorge Rede Velha, que chamavam, ele tinha o costume de limpar os olhos. E ele foi, limpou os olhos todos. E quando foi nesse dia, ele foi para o Maruacá, para um trabalho do mestre Modesto, né? Que se pode dizer assim, falar em mestre Modesto é falar com o rei dos curandeiros daquele tempo. Né? Que o mestre Modesto
Foi um mestre que não precisou de ninguém para aprontá-lo. Ele foi pronto, recebeu pena, maracá, cinta, balaio, tudo recebeu do fundo. Então, foi o único curandeiro que recebeu as coisas dele, todo dos sobrenaturais. Tá? Então, meu avô chegou lá e começou a pagelança. Umas horas da noite, chegou um caboclo nele e chamou meu avô. E meu avô foi lá, e ela perguntou se aceitava uma defumação, defumou meu avô, e mandou ele virar de frente e disse para ele, agradecer pela limpeza que ele fez na casa dela. E o meu avô disse, limpar a sua casa? Não me lembro, limpou sim, o senhor limpou minha casa. Ele disse, o que eu limpei foi uns olhos. Inclusive, eu limpei vários olhos. Ele disse, pois, lá, aquele último olho que o senhor limpou, é a minha casa. Eu sou sua vizinha e o meu nome é Angelina. Só que criança, naquela época, não passava sozinho. Hoje já tem até Avenida Brasil, mas naquele tempo não tinha. Tá? E para ela se mudar de lá, foi quando o seu José Piranha foi morar lá no sítio do Carlos Gouveia, do pai do Tonga, que hoje é do pessoal do Leal, e a dona Gimini mandou o Marcelino e o Luiz na casa da minha avó. Quando eles voltaram de lá, aí deu um negócio no Luiz. E a dona Gimini pediu socorro, e os vizinhos correram para lá, tudo. Aí vieram chamar o seu José, que trabalhava na rua, ninguém sabia que ele era pajé. E o Zé Piranha chegou lá e foi benzer o menino, e quando foi à noite, ele foi fazer o trabalho. Naquele tempo, ele não tinha nada, ele trabalhou só com o cinturão mesmo na cintura. E aí, quando ela baixou nele, ela disse que ia se mudar de lá, porque ela era muito malina para criança. E ela já tinha sofrido muito, ela já tinha apanhado muito, então ela tinha que deixar a casa dela. E depois desse trabalho que o seu José fez, o olho secou, não estrondou mais, e a Angelina foi embora de lá. Hoje passa todo mundo, qualquer pessoa abusa, mas naquele tempo não abusava. Então, é por isso que é chamado lá do olho da Angelina. Tá? Aplausos. Seu José Piranha, que foi citado aqui, foi um dos maiores pajés nessa mesma época do mestre Modesto, foram contemporâneos. Inclusive, lançamos um livro sobre ele, e eles tinham um contato, né? Zé Piranha e o mestre Modesto. Então, essa experiência foi com o filho do Zé Piranha. Através dessa experiência, ele foi conhecido, descoberto como um grande pajé, que trabalhou aqui em Souri durante 54 anos, fazendo as curas, fazendo caridade, para que as pessoas, principalmente mais pobres, tivessem assistências nesses casos de doenças. Professora Gilda, e a garça, que não é a garça namoradeira? Conte para a gente. Tá bom. Falar em mestre Modesto, tinha o mestre Modesto e mestre Mundico. Quando eles vinham aqui para Souri, eles não usavam canoa. Quando eles chegavam ali no caldeirão, eles ficavam lá, uma tia minha que me contou isso. Eles chegavam, a cobra do sossego boiava, eles subiam na costa delas e vinham para cá, para Souri. Eles eram muito poderosos mesmo. A garça aleijada é outra garça. Ela vive aí também no Rio da Guia. Um senhor, ele era pescador. Ele estava acostumado a ir pescar. Então, toda vez que ele ia pescar, tinha uma garça que pegava os peixes dele. Aí ele foi se invocando com essa garça. Foi se invocando, e a mulher dele estava grávida.
Aí, quando foi um dia, ele disse assim, ele olhou para ela e disse assim, se tu pegares mais uma vez a minha isca, eu vou te dar um tiro. Ela voou para o galho mais alto. Aí ele começou a tirar a isca. Aí ela desceu e pegou, ele atirou ela. Ela ficou aleijada. Mas quando a mulher dele pariu, o neném nasceu igualzinho como a garça ficou. Do jeito que a garça andava, o menino também andava. Levaram para tudo quanto foi tipo na época não tinha esse negócio de fisioterapeuta, tinha puxador mesmo de perna. Mas o menino não ficou bom. Passou o resto da vida dele puxando a perna de um lado, igualzinho como ela ainda existe até hoje, essa garça. Meu pai disse que ele ainda chegou a ver lá no Garapé da Guia. Então é assim, eu aprendi uma coisa, se algum ser não está mexendo com a gente, deixe lá, né? Porque as consequências virão. Essa é uma historinha bem curtinha, mas é tipo uma reflexão, tá? Palmas para nós. Essa conexão do professor Manuel vai muito além de ter acompanhado, principalmente toda a história do Zé Piranha, ter entrado em contato com muitos pajés, como, por exemplo, o seu Tuxico, que foi o mestre do Zé Piranha. O professor Manuel teve um irmão que desenvolveu, que apresentou o dom da pagelança. Só que ele não quis seguir. Ele disse que ele morreria e ele não seguiria. E o professor vai contar uma história que, de fato, eles vivenciaram através dessa situação pela qual passou o irmão dele, o Jorge. Realmente, o Jorge, meu irmão, era o segundo filho da minha mãe. A minha mãe dizia que, quando ele era criança, ele roía vidro, ele comia bucho de peixe, ele chupava ninga. E quando foi nesse dia, o mestre Modesto veio do Maruacá e ele ia para lá para o Pacovão, e a mamãe apresentou ele para o mestre Modesto. E o mestre Modesto benzeu e disse para ela, Dona Catarina, esse menino não chorou no seu ventre? Mamãe disse para ele, mestre, se eu lhe disser que chorou, eu estou mentindo. Se ele chorou, eu estava dormindo. Não vi nada. Aí ele disse, Dona Catarina, eu vou lhe dizer uma coisa. É Modesto no Maruacá e esse menino aqui em Soure. Como a mamãe foi cria das penas, a mamãe, eles tomaram conta do Jorge, levaram. Com 16 anos, eles mandaram avisar que não podia mais com a vida dele. Porque eles não governaram mais ele. Aos 18 anos, a mamãe mandou buscar. E ele veio para cá, para Soure. Mas ali aparecia coisa mesmo. No dia que eles entendiam que ele não tinha que dormir na rede dele, ele apanhava. A gente dormia, mas a mamãe não dormia com ele. Ele surrava, ele metia de muxinga nele mesmo. Ele levantava, sacudia a rede, rezava e a pancada comia. Né? Então, quando foi nesse dia, nós íamos à terra de Estrela d'Alva e a minha irmã mais velha estava se pintando na ponta da mesa. E ele veio, ele dançava embaixo do Estrela d'Alva. Ele veio e botou a mão no queixo assim e ficou olhando para ela. Todos nós que estávamos em casa vimos. Não vimos a pessoa, vimos aquela mão quando chegou e deu-lhe um tapa nele, em cima da testa, que caiu de braço aberto. Ele levantou, bateu a poeira da bunda e disse, ô merda, vocês não me deixam mesmo? E saiu, foi brincar a boi. Então, a mamãe não governou mais ele. Botou ele na mão do seu José Piranha e
que ele sofria de uns ataques. Quando foi nesse dia, ele caiu no trabalho do seu Chico. Foi trabalhar lá no sítio. Quando foi de manhã, os irmãos começaram a fazer graça, como ele fazia na parede, como ele dançava. E aí ele se aborreceu. Disse: mamãe, eu ia fazer a sua vontade, mas agora eu morro e não me entrego para essas merdas. Desculpa a expressão. Não me entrego para essas merdas. Não quero mesmo. Bom, ficou por isso. Quando foi nesse dia, o seu José Piranha chegou e disse para a mamãe: Dona Catarina, eu não lhe engano, eu fiz uma chamada em casa e soltei a gente do Jorge. Porque ele não quer, eu malmente posso com a minha que dirá para carregar a gente dos outros. Ficou por isso. Quando foi, ele andava assim, quando a mamãe pensava que ele estava em sonho, ele estava pescando, e ele trabalhava na canoa do seu Natinho Silva, os Três Poderes. E ele estava sentado na beira da canoa, quando ele caiu para dentro d'água. Deu o ataque nele e caiu para dentro d'água. E o pai da dona Linda, daqui do Bairro Novo, viu quando ele caiu e veio de lá da cabeça da rampa e perguntou assim: vocês não viram que um rapaz caiu dentro d'água? Ainda não boiou? Aí disseram: olha, até agora ainda estava borbujando, era quando ele estava com o ataque. Aí, depois do ataque, ele dormia. E no sono ele morreu. Mas o Jorge passou 28 horas no fundo, não boiou, foi pescado, viu? E a Luzia tirava muita confiança com o seu José, e ela perguntava para ele por onde era que entrava os guia nele, essas coisas todas. Então, ela contou para nós que quando embarcaram ele aqui perto do curral do seu Danico, ela via aquela imensidade de gente que ia com ela, com ele, acompanhando ele por dentro d'água. E nesse momento passou um urubu, ela foi olhar e deu o negócio nela. Ficou dando os mesmos ataques que dava nele, ficou dando nela. Aí a família foi buscar o caixão em casa, mudaram, nesse tempo o defunto ia de sapato ainda, e calçaram o sapato no Jorge, vestiram a roupa dele, botaram no caixão e trouxeram para o cemitério. O Jorge não tinha um ticado de siri no corpo, não tinha nada. E o perfeito, parece que tinha morrido na rede dele. E a mamãe pegou, depois dos 8 dias, levou ela com o seu José. E ele disse para a mamãe, que era para a mamãe mandar fazer um serviço, para mandar afastar antes dela fazer 21 anos. E depois de 21 anos não tinha mais jeito. A mamãe pegou, mandou afastar. Ela fazia 21 anos, dia 12 de fevereiro, e a mamãe mandou fazer a pagelança dia 10, para afastar e acabar com aquilo da família. Mas ele falou para a mamãe um ano, que ele foi em casa, ele disse para a mamãe, porque ele ia para a Semana Santa, disse: olha, dona Catarina, não lhe engano, o Jorge, quantos anos tem de morto? A mamãe disse: ele fez 15 anos de morto, seu José. Ele disse: se prepare que ele já reuniu a gente dele e distribuiu para tudo quanto é irmão. Cada irmão tem um pouquinho do que ele tinha. Tá? Eu não vou lhe dizer que vai ter pajé, que vão se atuar, mas vai ter acompanhamento, porque ele deu a gente dele para todos os irmãos. E assim foi que o Jorge perdeu a vida por brincadeira de irmão e fazer crítica do outro. Ele se aborreceu, porque a gente sabe que a pessoa que tem essas coisas, ele não gosta. Ele sempre não aceita. Tá? E por causa disso ele veio a falecer. Eles mataram ele, ele não quis e eles acabaram com ele. Percebam que, nesse caso, ao contrário do que é comum, que é o corpo boiar, né, com 24 horas,
Ele ficou 28 horas, isso porque ele foi pescado, né? E para muitos eram o povo do fundo, os encantados do fundo, que estavam segurando o corpo porque ele era parte também daquele mundo. Seguindo essa mesma linha, a professora Gilda vai contar para a gente a história de um menino pajé, não é, professora? É verdade. Eu vivi num lar que o dono do lar, ele era pajé. Ele tinha o filho menor deles. O menino, ele tinha tendências para ser pajé. Quando ele completou 7 anos, ele fez uma chamada, uma pajelança. Aí foram, pegaram o menino, ele sentou ele numa cadeira lá, defumou. E nesse dia ele ia se encontrar com o guia principal dele. O guia principal dele era o Pretinho da Bacabeira. E ele sentou ele, deixou ele descalço, colocou um shortinho nele, pegou uma das cintas, amarrou na cintura dele, soltou e mandou ele ir. Ele tinha que ter uma conversa com ele, para que ele seguisse ou não. Mas tudo que acontecesse lá, ele não teria que falar para ninguém, nem mesmo para o pai dele, que era pajé. E assim foi feito. Ele amarrou a cinta na cintura dele e soltou. Deixou ele ir. Ele foi. Eu cheguei a ver essa cena. Ele saiu pequenininho. Aí o pessoal ficou olhando atrás. Depois o pai dele chamou todo mundo para dentro do salão e ficou cantando. Ele sabia que ele estava em boas mãos. E o menino foi. Foi. Com meia hora, ele voltou. Ele voltou, não falou nada e sentou. O pai dele fez o mesmo procedimento, né? Defumou, depois tirou a cinta e o pessoal levou ele, deu banho nele e ele dormiu. Tá, ele cresceu, teve família, teve filhos e foi morar numa fazenda para cá. Quando foi um dia, era assim 1h30 da tarde, ele tinha que resolver um problema da fazenda aqui em Soure. Aí ele veio. A fazenda dele para cá, para perto da Lacilândia, para ali. Antes de chegar no portão da Lacilândia, um pouquinho mais para trás, ele vinha na bicicleta. Quando ele olhou para trás, ele disse: olha, essa mulher é uma irresponsável, deixou esse menino vir atrás de mim. Eu disse que era que eu vinha sozinho. Aí ele dobrou a bicicleta e voltou. Na cabeça dele, era o filho dele, o filho mais velho dele. Aí disse para ele assim: eu não disse que era para te ficar lá em casa com a tua mãe, que tu viesse fazer atrás de mim, volta para lá. Aí o menino fazia que voltava, ele pegava a bicicleta e vinha embora. Quando ele olhar lá, vinha o menino de novo atrás dele. Ele fez isso umas 3 vezes. Ele ficou bravo, pegou um galho fino e deu 2 lambadas no menino. Vai-te embora para casa. Aí o menino se abaixou e ficou lá cocado. Aí pegou a bicicleta, veio embora. O menino ficou lá. E não olhou. Ele disse que antes dele chegar para sair do portão da Lacilândia para pegar a rodovia ali, que vem para cá, ele disse que ele viu uma folha era tipo uma folha de jornal, lá na frente da bicicleta dele. Aí passou, quando ele meteu a bicicleta em cima da roda, aquela folha de jornal, que na cabeça dele era uma folha de jornal, se tornou assim uma pedra. Uma pedra tão forte que quando ele empurrou a roda, que ele pedalou, que a bicicleta deu naquela folha de papel, ele revirou por cima da pedra. Se feriu todo, bateu o rosto, os braços. Foi como se ele tivesse pegado assim uma queda assim de uma moto mesmo. Aí ficou caído lá. Ficou caído. Aí passou passou um vaqueiro. Ei, rapaz, levanta daí. Aí se levantou,
Aí o rapaz levou ele lá no hospital, fizeram um curativo, ele foi embora, foi lá, resolveu, mesmo assim, resolveu o problema que tinha que resolver, foi lá na casa do pai dele, disse assim, que foi isso, rapaz? Ele disse, eu já não sei nem lhe dizer o que foi que aconteceu. Só sei que eu meti a bicicleta numa folha de jornal e a folha de jornal se transformou numa pedra. Aí disse, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Tá. Foi para a casa dele. Quando ele chegou lá na casa dele, ele foi brigando com a mulher dele, com a cara toda esfolada e braço todo assim. Por que tu deixaste esse menino ir atrás de mim? Aí ela disse, mas eles não saíram daqui. Tu tá ficando doido? Tu saíste, eles ficaram aqui comigo, eles não saíram daqui. Não demorou muito, o pai dele chegou lá. Foi o pretinho. Na visão dele, era o filho dele, mas não era o filho dele. Era o pretinho que deu uma lição nele. Porque o pretinho ele é muito bom, mas quando ele fica bravo, ele ameaça. Tem uma senhora que mora aqui no Bairro Novo, ela trabalhava no hotel ali. Ela, então, quando tinha muito hóspede no hotel, olha o lado dele bom. Ela saía do hotel, já tarde da noite, e ele acompanhava ela. Ia na frente dela, aquela criança, como se estivesse brincando peteca. Ela mora aqui para a 10ª rua do Bairro Novo. Brincando peteca na frente dela, sujinho, com shortinho branco, descalço. E ela já sabia que era ele, só que ela não puxava conversa com ele, até ela chegar na casa dela. Depois que ela chegar na casa dela, pronto, desaparecia. Então, ele tem um lado muito bom, mas quando ameaçam ele fica bravo e ele ataca. E ele não ataca devagar. Tá? Palmas para nós. Vocês acreditam em feitiçaria? Sim? Família do professor Amano Aragão tem o costume, porque outro dia eu fui lá, o cachorro me atacou, tem o costume de criar cachorros, recomendado também pelo Zé Piranha, né, mestre? E um desses cachorros salvou a vida deles, mas infelizmente, né, professor? O cachorro enfeitiçado. Em casa tinha um cachorro por nome Malcriado. Ele era malcriado mesmo, que ele não atacava na rua, mas se penetrasse para dentro de casa, ele atacava. Então, nós morávamos na 8ª rua, em frente ali o Perequê. E a mamãe criava muita galinha, as galinhas dormiam tudo no lado da casa e ele dormia na frente da casa. Tá? E o malcriado, o papai pescava e por causa de uma brincadeira que o papai colocou. O nome da brincadeira era Pirarara. Ele gostava muito de brincar, mês de junho, e ele colocou esse cordão, a Pirarara. E aí apareceu o cachorro. Começou a parecer triste, e a barriga foi crescendo do cachorro, e a mamãe fazia remédio. Quando foi nesse dia, o meu avô passou lá e perguntou, mas Catarina, o malcriado não late mais? A mamãe, não, seu tio Jorge, ele está doente, deu barriga d'água nele. Olha, a barriga do bicho estava para arrastar no chão. Aí o papai Jorge veio e olhou e disse, olha, Catarina, vou te dizer uma coisa. Barriga d'água não dá em cachorro grande. Dá em cachorro pequeno, mas cachorro grande não. E quando foi nesse dia, o seu José apareceu lá, seu Zé Piranha, e a mamãe pegou, mostrou para ele. Ele ficou olhando para o cachorro. Depois ele disse, olha, dona Catarina, como é bom te criar animal. Isso aí foi um feitiço que mandaram para vocês. E o cachorro pegou.
daquele não tem jeito mais. Olha, gente, o cachorro foi até que, mês de setembro, o cachorro morreu. O cachorro, a mamãe estava lavando roupa, ele veio, deitou e colocou a cabeça em cima do pé da mamãe, e aí morreu, o malcriado. Foi um alarme, parece que tinha sido uma pessoa da família. Todo mundo chorando por causa do malcriado. Até a mamãe. Aí a mamãe disse, quer saber de uma coisa? O meu cachorro urubu não come, mês de setembro. Naquele tempo era o verão, como está esse verão agora que nós estamos passando. E a mamãe foi para debaixo de um cajueiro grande que tinha no terreno no lado, e cavou, enterrou o cachorro. Enterrou o cachorro, aí nós colocamos flores em cima, botamos uma cruz de pau, tudo, fizemos o sepultamento do cachorro. Gente, podem até dizer que foi mentira, mas o negócio foi verdade. Com 8 dias, o cajueiro começou a murchar as flores. As folhas, e aí foi secando, esse cajueiro secou. Em pleno verão, mês de setembro, o cajueiro secou e veio quebrando tudo. Quando ele ficou podre, veio quebrando tudo. Ficou só no tronco mesmo. Viu? Então, se nós não tivéssemos o cachorro, alguém de casa tinha pegado. Mas como teve o cachorro, nos salvou. Então, gente, naquele tempo, tanto tinha pajé bom, como tinha feiticeira ótima, tá? Que não brincava em serviço, não. Viu? Então, foi como a professora mencionou. Naquele tempo, era difícil o médico, só tinha o taurino como farmacêutico aqui em Soure, viu? E quem curava era os pajé mesmo. Viu? Eu digo para vocês que vi o seu Tuxico, pai do Cafuringa, saindo só um pouquinho fora. Trabalhou 30 anos dentro do Pacorró. O seu José Piranha trabalhou, acho que mais de 30 anos no Pacorró. Viu? E vimos proeza desses homens, pessoas que iam gritando e voltavam rindo. Iam de carroça e voltavam andando. E o malcriado da mamãe, nós perdemos o malcriado e ficamos numa situação que agora, já depois que nós estamos construindo, já cachorro está se acostumando, criando em casa. Porque desse cachorro o negócio ficou feio que ninguém... Ele tufava um pouquinho e morria. Tá? Mas o urubu não comeu o malcriado da mamãe, viu? E nós fizemos do malcriado uma pessoa da família. Sepultamos, botamos flores, com tudo que dá direito para o defunto, nós fizemos para o malcriado. E assim, o malcriado foi embora e até hoje nós ainda estamos por aqui. Tá? Porque a gente sempre, eu digo para vocês, hoje eu não vou mais, viu? Mas não dê bico de ninguém, porque faço parte da igreja católica, a igreja não aceita. Tá? Então, mas que existe, existe, e que os encantados existem. Não é brincadeira, como a professora mencionou, a gente ainda tem aquele coisa de chegar na beira do garapé, pedir licença, eu passo lá pelo terreno, pelo olho, tomo benção da minha avó, dê licença de passar por aqui, viu? Porque tudo tem dono. Nós aqui em cima desta terra não temos nada, mas os encantados têm. E lá no terreno nosso, o seu mestre Modesto dizia que onde tem rabo de arara, tem encantado. E nós temos lá no terreno, lá para trás, quem vai para Altamira, tem 2 árvores que têm rabo de arara. E a gente eu tenho o maior respeito. Agora os outros eu não sei. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Que bom que estão gostando, porque já ia anunciar o final. Mas olhem ali o nosso banner
e percebo esse vaqueiro aí, campeando esse búfalo, isso aí é a representatividade do famoso vaqueiro Boaventura. Eu ia encerrar, porque o roteiro aqui já esgotou. Mas esse vaqueiro é tão famoso porque muitas histórias ficaram. Então, professora, é um bônus, tá bom? É um bônus porque disseram que estavam gostando e essas meninas aqui deram um grito assim que conseguiram tocar o meu coração. A senhora vai contar a história do homem que achava que podia enganar o Boaventura. E o professor Manuel Aragão vai contar da noite que ele passou em claro, esperando o Boaventura passar. Professor Manuel, eu vou lhe falar uma história de um cachorro. O seu cachorro morreu enfeitiçado. O meu, eu acho que ele era encantado. Sabia que ele falava? O meu cachorro falava, professor Manuel. Ele morreu, o urubu não comeu ele. E o cachorro, quando ele está doente, ele se esconde. E ele se escondeu, quando a gente achou, ele estava morto. E os urubus nem chegaram perto. Ele estava inchadão. Ele falava, gente. Mas, infelizmente, agora não dá para contar a história dele. Vou contar para vocês só um pedacinho. Esse cachorro apareceu lá em casa, ele era feinho. Aí os meus filhos se apaixonaram por ele e disseram assim... Aí eu cheguei um dia da escola, estavam brigando. É porque eu quero colocar o nome do cachorro de Rex, de Shake, e o outro não quer deixar. Aí eu disse, mas como é essa história? Porque eu quero colocar o nome do cachorro. Eu disse, como é? Eu quero colocar o nome do cachorro. Olha, o nome dele será cachorro. Nem Rex, nem Shake, será cachorro. E ficou cachorro. O nome dele era cachorro. Um dia uma mulher chegou lá em casa, nossa, que cachorro bonitinho. Como é o nome dele? Eu disse, cachorro. Aí o marido dela disse, você poderia dormir sem essa? Eu disse, não, o nome dele é cachorro mesmo. Não é falta de educação. Quando foi um dia, meu pai criava galinha, só vou contar só esse pedacinho, tá? Porque a história é longa. Os cachorros atacaram e meu pai vai de lá, cachorro preguiçoso. Ele olhou para o meu pai, se esticou todo e disse, ai, ufo! Meu pai ficou bravo, cachorro preguiçoso, mal criado. Eu disse, olha, ele não quer ir, vai que o ladrão pegue ele. E vamos parar por aqui. Porque eu contei para a Ana, ela disse que ele deveria ser encantado, porque, rapaz, se eu contar, esse cachorro teve depressão. É verdade. E ele passou por um processo que, se eu contar para vocês, vocês vão ficar arrasados. Quando ele começou a namorar, só um pedacinho. Quando ele começou a namorar, sabe, o cachorro, para ele ter o seu gostoso, dá aquela parada no meio, né? Pois, olha, vocês nem sabem, o meliante não cortou o testículo dele sim, o testículo com tudo. Ele estava desaparecido. Esse cachorro, quando se namora, ele foge de casa, ele vai namorar, quer saber de namorar. Mas 5 horas da manhã, os meninos preocupados, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? O Devi estava arranhando na porta. Eu cheguei lá e disse, cachorro, para onde tu estava, rapaz? Ele olhava para mim com aquele olhar assim, distante. Ele olhou para mim e disse, o saco. Eu disse, o saco? Tu estava dentro do saco? Não, o saco. Ele levantou a perna. Era o saco que tinha tirado dele. E vamos parar por aqui, que eu vou contar a história do Boaventura para vocês, tá? A Ana disse que esse cachorro era encantado. Aí sim, tá. Vou contar a história. Essa história é do meu tio. O meu tio é aposentado do Ministério da Agricultura, igual como o meu pai era. Então, a minha tia tentou colocar a aposentadoria dela. E esbarrava na aposentadoria dele. Teu marido ganha bem, tu não precisa de aposentadoria. E voltava. Indeferido. Ai, teve uma pagelança lá. Eu sou do Bairro Alto, município de Salvaterra. Eu não sou de Sori, não.
Mas eu vim para Soura e me apaixonei. Aí também era uma necessidade de estudar, para o meu pai colocar a gente para estudar, porque filho de pobre, quando não casa com marido rico, vai ser professor. E o meu pai queria que nós fôssemos professora. Ou uma coisa melhor, e ele trouxe. Tá. Aí, eu sou de lá do bairro Alto. Esses contos que eu conto para vocês é tudo de lá. Lá é uma terra maravilhosa. Aí, né, ele foi numa pagelança, aí o Boaventura chegou. Aí ele disse para o servente, quando o Boaventura chegar, eu quero falar com ele. Aí tá. Quando ele baixou, defumou lá o doente, aí o servente foi lá, pss, aí chama ele. Aí o meu tio chegou lá e disse, olha, eu queria falar com o senhor ajuda todo mundo. A minha esposa quer se aposentar, mas toda vez que ela mete a aposentadoria dela, volta porque bate na minha. Aí o Boaventura disse, você quer que a sua esposa se aposente? Aí ele disse, é isso que eu estou lhe pedindo. Ele disse, pois olha, amanhã você viaja com ela para Belém. Pegue todos os documentos que estão na casa dela, leve lá no INSS, que eu vou lhe dar o prazo de 1 mês para chegar à aposentadoria. Poxa, ele ficou muito alegre. Mas o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, você vai ter que me dar 5 garrafas de cachaça. Aí, poxa, chegou lá na casa dele e chamou ela. O nome da minha tia é Estelina. Estelina. Olha, o Boaventura, não vamos para Belém amanhã de manhã. Mas quando, rapaz? A gente tem tanta coisa para fazer, farinha para fazer, é roça para cuidar. Não, porque ele me garantiu que dentro de 1 mês tu vai chegar a tua aposentadoria, Estelina, tu vai te aposentar, minha velha, tu vai ganhar o dinheiro. Aí tá, de manhã se arrumaram e foram. Agora a viagem tá. Não faz muito tempo isso, não. Deve estar fazendo o quê? Uns 6 anos, por aí, 7 anos, por aí, ou mais. Foram. Chegou lá, a filha dela até se espantou. Disse, por que vocês estão fazendo por aqui? Ah, menino, Veracruz já foi numa pagelança, Boaventura disse para me meter minha aposentadoria, que eu vou me aposentante de 1 mês. Falou rápido e embora logo. E foi tudo certo. Quando chegaram lá, minha tia nem pegou fila, foi direto. Meteu lá e a moça disse, tá, muito bem, olha. Dentro de 15 dias está chegando a sua carta. Eu disse, mas já. Tá. Olha, dito e certo. Antes de 1 mês, a carta da minha tia chegou. Tá, recebeu um bom dinheiro. Aí disse, olha, Veracruz, pega o dinheiro e vai comprar as 5 garrafas de cachaça do Boaventura. Sabe que o Boaventura, com essas pessoas, a gente não brinca. Tá, ele foi e comprou as 5 garrafas de cachaça, colocou lá no mato, assim. Acho que, porque o meu tio, ele era assim, um velho meio escasso. Aí, e medroso. Aí tá, todo dia eu acho que ele ia lá olhar. Aí chegou um tio meu de Belém e disse assim, ei, Veracruz, bora tomar uma cachaça. Ele disse, pô, cara, eu não tenho agora, mas eu sei onde tem. Foram lá, pegaram uma garrafa de cachaça e beberam. Foram pegar a segunda, já estava todo mundo alto, foram pegar as 5. Beberam toda a cachaça do Boaventura. Tá. Então, a casa deles era de altos e baixos. Eles já estavam de idade, ele com a minha tia, eles desciam, e as coisas eram feitas tudo embaixo, eles só subiam à noite, à noitinha já para dormir. Quando passou assim umas 4 semanas, 1 mês por aí, ele começou a ver vultos. Aqueles vultos passavam assim, por trás da costa dele, ele olhava, mas não falava nada para ela. E aquilo foi ficando constante. Quando foi um dia, ele disse assim, Estelina, bora subir? Aí ela disse, que subir já, não está na hora. Ainda nem fiz as minhas coisas todas aqui. Não, bora subir, Estelina, eu quero subir já. Não, Tina, não vai. Estelina, quer te dizer uma coisa. Eu estou vendo coisa aqui embaixo, bora subir. Aí ela disse, tá, subiram. Aí já, quando dava assim, 5 horas, ele subiu 6. Quando dava 5 horas, já embora, Estelina, subiu. Quando foi um dia, eles estavam lá em cima. Então, lá era aqueles poços de boca aberta, assim. Não tinha esse negócio de poço artesiano. Olha, gente, nem conto nada para vocês. Eles, quando eles viram dentro do poço, aquele patinar de cavalo, como tivesse um cavalo dentro do poço. Ela olhou para ele e disse, Veracruz, me diz uma coisa, tu desse a garrafa de cachaça do Boaventura? Aí ele disse, dei. Aí ela disse,
isso é o Boaventura. Ele disse assim, Estelina, tu nem sabe. O tio Fred chegou aqui, nós bebemos todas as 5 garrafas de cachaça do Boaventura. Ela disse, olha, pois amanhã de manhã tu vais comprar essas 5 garrafas de cachaça, vai botar lá e vai esquecer. Eu tenho certeza que todo dia tu vai lá, tu ia lá olhar. Por isso que tu sabia que ainda tinha. Tu não prometeste para o homem? Eu já não estou aposentada? Aí tá. Quando foi no outro dia, ele me deixou amanhecer. Antes do homem abrir a taberna, ele já estava lá. Comprou as 5 garrafas de cachaça. Eu já deixei lá, Estelina. Pois é, rapaz, deixa lá e esquece. Põe longe, põe bem longe. Deixou lá. Tá. Passou uns dias, o pajé fez uma pagelança, mandou chamar ele. Boaventura mandou chamar. Disse, meu branco, o senhor queria passar a perna em mim, né? Mas o senhor sabe o que eu ia fazer? Eu ia tombar a sua casa. Nunca mais brinco com essas coisas. Nem aqui comigo, nem com nenhum. Ele deu uma palavra, para não dizer irmandade, né? Para você saber que quando a gente promete uma coisa para alguém, a gente tem que cumprir. A sua esposa não se aposentou? Se aposentou. Pois é. Então, a gente tem que levar muito a sério essas coisas. Eu estou participando aqui dos Encantados, porque uma coisa com respeito é a realidade. A gente que viveu, teve a oportunidade... Um dia, conversando lá tem uma mesa grande lá no Estela Maris, eu trabalhava lá, eu estava contando umas histórias, aí a menina quis contar uma história lá, mas a história dela assim, era meio sem graça. Aí eu disse para ela, mana, sabe o que é isso? Tu não tivesse infância. Se tu tivesse infância, eu te digo, a gente ia anoitecer e amanhecer. Uma vez a professora Lucília, irmã do Ailton Favacho, era diretora aí na escola, ela me chamou para uma roda de contação de história. Eu e mestre Diquinho fizemos um duelo de contação de história de padre. É muito gostoso, tá? Então, gente, eu estou muito feliz de participar desse projeto, tá, professor? Que o senhor me precisar, assim, para eu contar outras histórias, porque eu tenho um acervo que vocês nem imaginam. Meu esposo, esse senhor que está bem aí, ele disse para mim, quantos anos você tem mesmo? Porque você sabe tanta coisa. Eu disse, porque acho que o meu cabeçador ainda está bom para ler. Eu faço muita palavra cruzada, não vou me esquecer tão cedo. Tá, gente? Um abraço, tá? Eu estou feliz para vocês estarem aqui ouvindo as nossas histórias. Importante esse retorno de alguém que está num projeto e, acima de tudo, feliz, né? Porque o importante é estar feliz, é ser feliz, né? E muito obrigado por ter aceito, tá bom? E agora o professor Manuel vai fechar esse ato, esse episódio, contando uma experiência também particular que ele teve tentando ver o Boaventura. A curiosidade, o desejo era querer ver esse vaqueiro que, até hoje, gente, até hoje, é respeitado. Até hoje, interage com os vaqueiros e é assunto de tese de doutorado, temas de música, conteúdo de livros. Professor. Obrigado, Ailton. Realmente, eu sempre, o meu TCC foi feito em cima da lenda do vaqueiro Boaventura. E eu falei para o professor, quando fui defender o TCC, disse para ele, para quem estuda, para quem não vê a realidade, é história. Para quem vive a realidade na zona rural, não é história, não, é verdade. Realmente, eu garanto para vocês que o Boaventura existe. Não é brincadeira, não. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu já tinha visto proeza nos pajés que ele fez, viu? Inclusive, até pagar um gole de cachaça ele pagou, com 10 cruzeiros naquele tempo. E, quando eu fui para matinadas, trabalhar na matinada, eu fui pelo inverno. E, com os dias que eu estava lá na fazenda,
eu ouvi um tropé de cavalo. E o cavalo, naquele tempo, a cerca, a escada passava de um lado para o outro, à frente das casas. E o cavalo chegou na frente da usina, o cavalo parou, abriram a porteira, botaram o cavalo para dentro, fecharam a porteira, vararam na outra para cá, para frente das casas. Aí tinha a casa da usina, a casa da minha comadre, e adiante a casa que eu estava dormindo, que era a casa do seu Cazuza com a Dona Preta, do queijeiro da matinada. E quando o vaqueiro passou para frente da casa da comadre, eu levantei. Ele vinha já para cá, para a casa da tia Preta. Eu levantei e fui abrir a janela. E o seu Cazuza estava deitado e disse assim: o que é que o senhor vai fazer aí? Eu disse: eu vou abrir essa janela para ver quem é esse vaqueiro que vem chegando aqui. Ele disse: não mexa com quem não está lhe mexendo. Esse vaqueiro é o Boaventura. Ele vai agora para o Lago do Guajarás. Quarta-feira espere ele que ele volta por aqui de novo. Como ele disse para mim não abrir a janela, eu fui e me deitei. O vaqueiro passou na frente da casa, dobrou lá adiante, abriu a porteira e passou. Foi embora. Tá. Quando foi na quarta-feira, eu fui na despensa, tirei um café, 2 carteiras de cigarro e mandei a comadre Bertolina fazer o café para mim. Ela fez. Fui emprestei uma garrafa do feitor do seu Pedico, enchi a garrafa de café e fiquei no pátio, no ar bonito, fumando e bebendo café, esperando o Boaventura. Deu 2 horas da madrugada e o Boaventura não passou. Qual ordinário, tu não passaste mesmo. Com tanta vontade que eu queria te ver. Foi me deitei. Quando foi de manhã, fui para a escola. E na hora do almoço, o irmão do seu Pedico chegou para tirar rancho. O seu Filico, pai da Rosa Nogueira. E nós fomos almoçar. Quando terminamos de almoçar, aí veio o sono, né? Aí eu abri a boca. Ele está com sono, professor? Com sono. Não dormi essa noite, tio Filico. Aí, por que você não dormiu? Aí eu contei a história para ele, do Boaventura. Tio Filico, fiquei até 2 horas da madrugada bebendo café e fumando no pátio, esperando o Boaventura. Pois ele não passou aqui. Disse: professor, eu estava burrando, fazendo tolice. Quando ele passa por aqui, ele volta pelo Parapará. Ele, 7 horas para 7h30, ele passou no Parapará de volta, do Guajarás. Quando ele vem pelo Parapará, é que ele volta por aqui, pela matinada. Então, o senhor nunca ia ver, porque quando ele vem pelo um lado, ele volta pelo outro. Né? E o Boaventura me deu esse dibra. Tá? Tanto eu ser curioso, viu? Mas que o Boaventura, gente, existe, é um vaqueiro mesmo que existe, e fazenda não é coisa certa. Sempre fazenda não é coisa que a gente dizer que não. Se já dentro da cidade a gente já não pode se fiar muito, né? Porque hoje Soure está melhor, que qualquer um pode andar de noite, mas tinha gente que corria. Aqui em Soure, tinha uma curandeira aqui, na segunda rua do Bairro Novo, e o que era a sobrinha do meu avô. Não sei se vocês conheceram para cá. A tia Maria Olinda, a gente chamava para ela tia Maria Olinda. E ela deu para pajé depois de velha. Tá? Ia contar essa para a gente encerrar. Aí, tá. Quando foi nesse dia, o João Brito, daqui do Bairro Novo, pescava com meu tio, com o tio Apolônio. Chegado da pescaria, aí o tio Apolônio tomava um café, o tio Apolônio ficava conversando. Aí o tio Apolônio disse para ele: João, eu não estou te expulsando,
mas vai-te embora. Porque a Olinda vai trabalhar hoje. E quando a Olinda trabalha, é perigoso aí. Ele disse, Apolônio, a Olinda conheço desde moleca, a moleca do meu tempo, deu para pajé depois de velha. Tá? Aí ficou. Então, quando vira a Olinda, abriu a boca para lá, para a casa dela. E aí ele teve por lá e saiu. Quando ele saiu de lá, ela estava com tigre branco. Baixou nela o tigre branco. E ele passou e foi embora. Foi buscar lá a beira da cerca do sossego e cambou. Tinha um portão grande. Que quando ele confrontou no portão, o bicho apareceu para ele. Apareceu aquele bicho, não deixou ele passar. Ele voltou. Para não dizer para o tio Apolônio que ele estava com medo, ele subiu na barraquinha que botava o linha e ficou lá com a cambada do peixe. Que quando ele viu, o bicho já estava na frente da casa. Aí ele gritou. Gritou, o tio Apolônio botou ele para dentro. Aí disse para ele, eu não te disse que quando a Olinda trabalha, é respeitado esse pedaço aqui que ninguém passa, porque os caboclos dela não deixam passar? E o José dizia não, diz que ainda não morreu, meu irmão, o Mata-Galinha que chama. Que quando ele viu, quando o pé do cavalo passava na frente da casa, não demorava, ela gritava com o vaqueiro lá para a casa dela. Aqui é a Olinda, a Maria Olinda. Então, gente, é muito bom, é gostoso a gente estar conversando com vocês aqui, voltando àquele passado, do que nós passamos, eu, professora Gilda, de pagelança. Eu gostava de cantar. Adorava a cantar, gente. Eu ia para a pagelança, era conhecido. Quando eu estava numa pagelança, eu tomava uma cachaçinha, aí que a voz era boa mesmo. Então, o Ailton pediu, eu sei dessa maneira, né? Nós fomos para a pagelança até na Caridade, trabalhou lá o seu José e o seu Tuxico. Então, o Ailton pediu para me cantar, como eu sei, porque pode ser diferente. Então, o Boaventura. Então, nesse dia, ele chegou na casa da minha avó e cantou. Me chamo de Boaventura, iaia, vaqueiro do Piratuba. Quando ele fez isso, o cavalo se balançou do lado de fora e os arreios balançaram. Vaqueiro do Piratuba, iaia, agora foi que chegou. Espere meu cavalinho, iaia, deixa tomar meu golinho, iaia. Aí eu me chamo de Boaventura, iaia, vaqueiro do Piratuba. Cala a boca, meu cavalo, iaia, deixa de tanto inchar. Meu cavalo está selado, iaia, no morão do seu terreiro, iaia. Cala a boca, meu cavalo, iaia, não seja mexeriqueiro, iaia. Ele diz que é mexeriqueiro, mas é ele que conta da vida dos outros, né? Não é o cavalo. Então, muito obrigado, boa noite, e que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos. Pessoal, gratidão imensa, gratidão pela presença de vocês, gratidão, professora Gilda, professor Manuel. Este é o quarto dos 4 episódios, dos 4 encontros previstos, e fica assim com gosto de que é preciso que haja o 5º, 6º, 7º, e a gente vai ver, né, Manu, como é que faz isso. Quero chamar aqui Bruno Apolônio, por favor, Manuela Paixão, tá? Galera que faz parte aí da equipe, que está coordenando o projeto coordenado por mim, Ailton Favacho, Bruno Apolônio, tá? Manuela Paixão, também pela
Ana Beatriz. E nós queremos aqui agradecer aos contadores, a todos os participantes. Dona Mari, muito obrigado. Dona Mari é quem fez aqui o nosso painel, tá certo? Talo, que está fazendo aí a sonorização, tem o Dan, que está fazendo a captação de áudio, o Mael, que cuidou aqui da nossa identidade visual, certo? Então, toda uma equipe envolvida, aí, Ciene está cuidando aqui do nosso registro audiovisual. Então, gente, é um projeto, assim, literalmente encantador. E esse encanto todo se tornou maior com a presença de vocês. Muito obrigado e boa noite. O chão que eu piso é iluminado. E no mundo místico, um grito, um tropel. A luz da lua reflete nos arreios do cavalo baio que cavalga.